Partiu. Muito bem. Muito boa noite, então, turma. Estamos aqui hoje para falar de interpretação de poemas e eu trouxe um material muito especial que vai ser compartilhado com vocês ao final dessa aula, tá? Tem um bônus especial no término da aula, embora o maior bônus aqui seja você capturar as dicas que eu vou dar aqui para você hoje. As chaves que você vai usar para abrir essas questões aí sobre poesia na sua prova, beleza? Então, bora lá. Deixa eu só pegar aqui o material da aula para a gente compartilhar e vamos nessa. Tudo bem. Tudo bem. Beleza. Como interpretar poemas, então, com um enfoque exclusivo aqui para a prova da UFPR. Eu sei que tem, cara, teve gente que pediu para mim o link porque curte estudar poesia, tá? E acho muito massa. Então, eu quero também te dizer que essa aula pode virar umas chavinhas interessantes aí para tua compreensão de poemas, tá bom? Então, vamos lá. Você pode perceber que esse cenário aqui, ele é bastante conhecido, né? A gente tá com a Federal de fundo ali, e a brincadeira é a seguinte: decifra-me ou te devoro. Como interpretar os poemas e gabaritar na prova de literatura da Federal? Te liga só, de fato, a gente tem aqui uma circunstância que não deixa de ser um tanto quanto cruel, tá? Que é, a gente às vezes tem meio que a obriga mesmo de gabaritar essa parte de literatura. Se você parar para pensar, no nível em que nós estamos em termos de nota de corte, né? Se a gente vai pensar, por exemplo, no curso de medicina, você tem que tirar lá algo próximo a 80 pontos, certo? E, bom, tem muita gente que não se prepara especificamente para essa prova, tá? Então, de repente, eu não me preparei especificamente para a prova da UFPR, fiz vários vestibulares. O que vai acontecer? Naturalmente, as questões de literatura, né, assim como as questões específicas lá de obras de sociologia e filosofia, elas acabam sendo um fator que faz a nota cair para esses candidatos. E aí eu pulo do gato para quem está se preparando especificamente para essa prova, tá? E com isso eu não estou te dizendo assim, o FPR é a única prova que tu vai fazer. Eu sei que tem gente aqui de todos os lugares do Brasil nos acompanhando, tá legal? Mas a questão é, você se prepara para as especificidades dessa prova? Se você fizer isso, você dá um salto gigante na frente da sua concorrência. Porque acertar as questões de química, de biologia, todo mundo vai acertar. Quer dizer, pelo menos seu concorrente real vai acertar, se você vai fazer para medicina. Se você vai fazer para direito, a tendência é que o desempenho nessa parte aqui seja também muito elevado, na parte de obras, tá? Então aí a gente tem circunstâncias diferentes, né? Na parte de história, geografia, nem tanto, porque a geografia a gente sabe que é uma parte bem acidentada para todo mundo, até para quem gosta de humanas, né? Mas assim, o cara vai fazer direito. Cara, a nota na questão de literatura, ela tem que ser top para poder concorrer com gente que vai muito bem nessa parte. E para quem vai fazer medicina e tem que ter notas bem niveladas, já que a química e a biologia não diferenciam praticamente ninguém, porque quase todo mundo que é concorrente real está no mesmo nível, o que diferencia são questões muito pontuais, específicas, como as questões de literatura, beleza? Então, assim, ó, eu desenvolvi um método para te ajudar nas questões de poesia que costumam ser a fonte de erros, tá bom? Como eu falei aqui, tem gente de todo o Brasil nos acompanhando, quero saber, coloca no chat aí de onde é que você está me assistindo, de onde é que você está acompanhando essa aula, que lugar desse Brasil, mais frio do que Curitiba, ou mais quente do que o Rio Grande do Norte, pode ser a tua morada. E tem gente olha só, Taquarituba, São Paulo, Maringá, Paraná, Castro, Paraná, Campo Mourão, Registro, São Paulo, Maringá, Goiânia, Cascavel, Curitiba, Sinop, muito quente, verdade. Xanxerê, Santa Catarina, nossa, trabalhei muitos anos em Santa Catarina. Tomazina, Fazenda Rio Grande, Agudos, Maringá, Londrina, muito bom, galera, que bacana. E olha, você percebe, então, que são diferentes realidades. Tem uma galera aí, por exemplo, que foca bastante na UEL, tem gente que vai focar na UEPG, tem gente que vai fazer provas aí, de repente, das paulistas, né? Vai pegar ali provas como FAMEMA, FAMERP, vai pegar o modelo VUNESP. E aqui a gente tem uma prova que tem as suas particularidades, né? Que a gente precisa conhecer, que a gente precisa estudar. Então, vamos nessa. Nosso objetivo aqui é esse, tá bem? Só para a gente também nivelar aqui o nosso trabalho, saber, né, tipo, quais são as expectativas que você tem, o que você, né, conhece dessa prova. Quem aqui fez a prova do ano passado só diz para mim, conheço a prova, fiz a prova do ano passado.
Quem fez? Eu. Escreve aí no chat, só para eu saber se tem bastante gente. A Ellen fez. Olha só, no momento que eu falei a Ellen fez, já brotou mais 20 pessoas aqui que fizeram isso, o que é absolutamente normal, né, gente? A gente sabe que essa prova, né, ela muitas vezes ela vai acabar exigindo que você, se você vai fazer para um curso muito concorrido, você faz uma vez, de repente você vai ter que fazer mais uma. Mas o objetivo nosso aqui é fazer com que você não tenha de fazer novamente, tá? Vamos acabar com o ciclo, vamos acabar com esse looping aí do cursinho, sendo estratégico com as questões de literatura. Bom, eu te perguntei, e aí a última perguntinha que eu vou te fazer é: quem aqui errou a questão de Marília de Dirceu? Tá? Eu tenho certeza que quem errou não tá sozinho nessa, tá? Quem aqui errou a questão... olha só, bastante gente. E aí eu tenho um negócio para dizer para vocês sobre essa questão especificamente, tá? Essa questão estava mal formulada, ela tinha um problema de formulação, tá? Então, ó, tá aqui, ó, o Giacomi que não me deixa colocar esse aspecto como uma opinião pessoal. Ele também, né, teve essa mesma percepção, né? E aqui, ó, a Maíra diz que quem errou foi a prova, exatamente, né? E dá raiva, né, Yasmin? Dá raiva. A gente fica, né? Como é que pode, né? Eu me preparei, estudei, levei a sério, e vai uma questão lá que diz que o Dirceu foge do cupido, foge do amor. Não, né? Você fazia uma interpretação literal e descontextualizada de uma metáfora mitológica. Então, a prova acabou pecando aí nesse aspecto, tá? Porém, todavia, contudo, entretanto, eu preciso dizer para você que essa prova não é uma loteria. A questão mal elaborada aqui foi um ponto muito fora da curva em uma prova que costuma ser bastante clara, que costuma ter formulações bastante, vamos dizer assim, formulações indubitáveis, tá? A gente não tem muito o que dizer assim, ah, não, ó, isso aqui é duvidoso. Não. Normalmente é uma prova que tem um nível de qualidade bem elevado, que dificilmente vai ensejar recurso ou protestos aí em relação a algum tipo de ambiguidade. Uma prova bem elaborada, tá? O que aconteceu ali foi realmente uma excepcionalidade, lamentavelmente uma excepcionalidade que prejudicou muitos vestibulantes, mas enfim, lamentavelmente isso é do jogo, mas a gente vem aí preparado para uma prova em que não deve acontecer novamente, porque é muito excepcional, tá? A gente deve ter uma... Eu acredito que a prova deva vir naquele padrão de sempre, muito bem elaborada, tá? Olha só, a Analice fez um comentário aqui com o qual eu concordo em gênero, número e grau. Acredito que por serem repetidas as obras, as questões desse ano venham fortes. Isso faz bastante sentido e é uma tendência da banca, se a gente for observar, né? Você pega o que aconteceu, por exemplo, porque a gente sabe que às vezes algumas obras são modificadas e outras são mantidas. E o que acontece quando a obra é mantida? Vamos supor que, tudo bem, a gente tem um programa em que algumas obras são novidades, como aconteceu no ano passado, né? No último vestibular, nós tivemos a inserção de 3 títulos diferentes: o Drible, o Sol na Cabeça, né? E o Poema Sujo. Mas vamos pensar que, naquele caso, nós já tínhamos um livro chamado Livro das Semelhanças. Quando o Livro das Semelhanças apareceu pela primeira vez na prova, e olha que esse aqui vai ser o 4º ano de Livro das Semelhanças, tá? Pode ser que ele fique de fora, mas a gente não pode apostar todas as fichas nisso, tá legal? Seria muito redundante, né? 4 vestibulares consecutivos. Mas deixa eu te falar, a primeira vez que apareceu o Livro das Semelhanças, era uma questão sobre o poema Tenho Quebrado Copos, e simplesmente a questão trazia o poema e você lendo e interpretando, resolvia. Não tinha muito mistério, tá? Preciso te dizer isso. Não tinha mistério. Era o candidato que não tinha o estudo da obra, lia o poema, tá? Vamos dizer, sendo razoavelmente, né, alfabetizado, sem um grande índice aqui de letramento, o cara conseguia, só com base no texto que está na prova, resolver, tá? Mas aí o que veio depois? Questão, por exemplo, que você tem que saber sobre as 4 partes em que se divide o livro, que uma das partes, né, a parte chamada Livro das Semelhanças, é a maior de todas elas, a 4ª parte é a maior de todas e tal. Nossa, isso é o manuseio do livro. Ou é o manuseio do livro, ou é uma aula certeira, como as que a gente faz aqui, para que você, muitas vezes, não tendo lido o livro, consiga, mesmo assim, ter essa percepção sobre a estrutura do livro. Aliás, isso entra num dos componentes do método Decifra, tá? Porque olha aqui, ó, Decifra. A letra E do método é justamente estrutura, tá? É a questão estrutural da obra que a gente tem que dominar. Então, eu elaborei um método que vai te ajudar a passar o scanner aqui na obra e saber, né, de um livro de poemas, o que interessa, como você tem que fazer a leitura desses textos, como fazer o texto, a leitura, inclusive, da integralidade da obra para responder as questões. Tá bom?
A Annalise falou que ninguém mais aguenta o Corte e Despejo, e já brotou 3 curtidas no comentário dela aqui, porque de fato, né, Corte e Despejo é uma obra que também já está muito repetida, a gente sabe do, né, do valor que tem a escrita da Carolina de Jesus, e desse ponto de vista dos periféricos que a obra revela, e vamos lá, né, se a gente pensar, o Sol na Cabeça é um livro que também cumpre com esse papel, embora numa perspectiva diferente, né, vamos dizer assim, de um periférico que representa essa camada mais jovem da população da periferia, né? Um livro que traz os problemas mais atuais da periferia na perspectiva dos jovens, que é O Sol na Cabeça, um livro de contos, tá? Então, quem sabe o Quarto de Despejo permaneceu ali por uma questão, né, uma questão que faça uma intersecção entre as obras a partir dos temas que as obras apresentam em comum. É uma possibilidade, tá? A prova da UFPR já fez muitas questões sobre 2 ou mais obras em diálogo a partir de um tema que elas apresentem em comum. Isso pode acontecer entre esses livros, tá bom? Só é importante diferenciar o contexto histórico, a linguagem, que é diferente nessas obras, cada uma delas tem uma perspectiva diferente, e isso é assunto para as nossas aulas específicas sobre esses livros, né? Nossa, as aulas, elas cercam tudo o que pode acontecer com cada livro na prova. Então, te prepara aí, nosso intensivo começa na sexta-feira que vem, né? Quem for além dessa nossa aula aqui, for para o intensivo, vai ter essa pegada de cercar as possibilidades que cada obra pode apresentar no vestibular, tá bom? Galera, seguinte, olha só, a Maíra, inclusive, falou de sentir falta das questões que misturam obras, né? Porque no último vestibular, por exemplo, não tinha, né? Ó, o Mark falou que errou na prova anterior ali a questão sobre Ferreira Goulart. Então, a questão de poesia é sempre bem, vamos dizer assim, é um terreno minado, né? Um campo minado é um terreno mais difícil, tá certo? Então, realmente isso acontece. Às vezes, da gente ter estudado até bastante e, né, da maneira como foi formulada aquela questão, isso acabar gerando uma dificuldade que você talvez não estivesse preparado para enfrentar. Então, isso tem a ver com a aplicação também desse conteúdo e a gente vai falar sobre isso. Vamos lá. Como interpretar os poemas e gabaritar na prova da Federal? Nosso objetivo, evidentemente, é o 6 em 6, tá? E vamos lá. Das 8 obras que nós temos aqui, então, 3 são obras de poesia. Pode ser que as 3 apareçam, e se isso acontecer, nós temos metade da prova, né, dominada a partir das questões de poesia. Tá? Pode ser que só 2 dos livros de poesia apareçam. Eu entendo que poema sujo não poderá ficar de fora. Tá? Então, eu entendo que talvez o livro das semelhanças já esteja mais gasto, mas que, né, o livro Marília de Dirceu talvez apresente até uma oportunidade de redenção para a banca, para que se faça uma questão decente, e aí nós teríamos 2 questões de literatura envolvendo poesia. Essa é a maior probabilidade, seguindo, né, o que a gente tem aí como histórico dessa banca do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, também conhecida como UFPR e UFPR para os íntimos. Tá bom? Bora lá, turma? Aqui a gente tem, né, um pouquinho da alegria de gabaritar. Você abriu o grupo VIP ali, esse aqui é o grupo do ano passado, né? Aí diz assim, né, gabaritei, gabaritei. Pô, é muito legal porque a gente vê um show de gabariteis, vários gabariteis. Agora você imagina, né? A pessoa fez 6 em 6 e tirou 78. Se a pessoa tivesse feito 5 em 6, não chegava na nota de corte. Isso é um negócio violento, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Realmente, esses pontinhos aqui, eles podem ser o fim do looping do cursinho, podem garantir que você vá para a segunda fase e, por fim, resolva essa situação, tá? As questões de literatura. Eu trouxe para introduzir aqui a nossa conversa, né, um comentário da Juliana Potolan, certo? A Juliana, ela zerou literatura no ano anterior, que ela tinha feito, olha só, ela já tinha zerado as questões, tá? E, ironicamente, 5 questões me deixaram de fora da segunda fase, tá? Isso no ano anterior. Aí, na prova do ano passado, olha só, lembro que encontrei teu perfil na semana da primeira fase, né? Isso no primeiro ano em que ela fez vestibular. Como desejei ter encontrado antes, só queria agradecer pelo teu trabalho excepcional. Claro, agora ela fez o curso no ano em que passou, né? Conseguiu aproveitar e disse: só queria agradecer pelo teu trabalho excepcional, graças a você gabaritei literatura. Ninguém vai chorar por uma questão esquisita de Marília. Ó, ela também errou a questão de Marília de Dirceu. Então, isso acontece. Nosso objetivo aqui é acertar as 6, ou, se a gente errar, errar uma só. Sabe por quê? Porque se a gente pegar a cartilha dos aprovados, que inclusive recomenda o trabalho do prof, é muito legal isso, tá? A galera de Toledo já lançou a cartilha e a galera mencionou lá o meu trabalho com as obras, né? Uma referência, né, para a turma lá de medicina, né?
Eu até fui agradecer a uma das alunas que fez a cartilha, ela disse: "Ah, que nada, prof, metade da turma, mais da metade da turma fez curso contigo", ela disse. Mas olha só, no que eles colocam ali, os resultados, né, o desempenho, o que aconteceu? A gente percebe, né, que isso eu vi numa cartilha do ano anterior, que 70% dos candidatos tinham, dos que passaram, né, acertado ou todas ou 5, certo? Tipo assim, ou acertou tudo ou só errou uma, para 70% dos aprovados em medicina. Eu estou tomando medicina como parâmetro porque eu sei que a maioria de vocês, né, aqui talvez seja voltada para o curso de medicina ou para cursos que têm uma concorrência grande também, tá? E a medicina, como é a concorrência mais agressiva, né, a gente tem que pensar, então, qual é o parâmetro que a gente tem que ter, qual é a nossa meta. Então, a meta aqui seria atingir esses 6 acertos e, caso alguma coisa aconteça meio fora da curva, como uma questão mal feita, como essa de Marília, que a gente fique com 5 acertos, tá bom? Bom, obrigada por tanto, os aulões, o Clube do Livro, você revolucionou para mim o estudo das obras. Na minha semana era um momento de esfriar a cabeça, descontrair, de tão leve que as aulas eram. Isso aqui é muito importante, tá? Pode não parecer, mas para mim, do que a Juliana falou aqui no depoimento de aprovada dela, é uma coisa muito importante. As obras também são uma oportunidade da gente arejar um pouco o nosso estudo. Porque o estudo para o vestibular ele costuma ser uma coisa muito pesada, né? Em que a gente tem muitas vezes que reproduzir muitos conceitos, né? E a literatura é uma oportunidade que a gente tem também de usar um pouco da nossa imaginação e da nossa sensibilidade. Que às vezes, né, o estudo maçante para o vestibular, muito repetitivo, em escala industrial, ele acaba sendo, né, uma coisa que acaba embrutecendo na gente. A gente acaba perdendo um pouco dessa oportunidade, né, de exercitar um pouco mais da nossa sensibilidade, da gente sair um pouco, né, desse universo que deixa a gente tão bitolado muitas vezes, né? São listas e listas de exercícios de matemática, de física, de química. Então isso é importante. A Ana Júlia disse, realmente é um momento de respiro durante a semana. Que bom, Ana Júlia, que bom. Realmente, eu acho que isso também é importante. E outra, é repertório, né? Tudo que a gente vê aqui em literatura acaba sendo, né, primeiro, um exercício muito importante para a gente lidar com linguagem. Né? Então, por exemplo, a gente vai interpretar poemas hoje, mas a gente poderia, né, pensar, nossa, essa habilidade aqui, ela é usada em tudo. Todas as questões que você vai fazer, elas implicam, né, uma interpretação, uma decodificação de alguma coisa, certo? Então, quanto mais a gente trabalha isso, melhor. Tá? A Maíra disse, nada melhor que as fofoquinhas de A Falência. Nossa, né? Esse livrinho, eu particularmente gosto da literatura do século XIX, acho muito legal, tá? Ah, que legal, Ellen. Gostei demais. Obrigado pelo depoimento, viu, querida? Olha só, a forma como fui preparada para a prova da UEM, eu nunca tinha sentido antes. Obrigado, Ellen. Poxa, ganhei minha noite agora, hein? Fiquei muito feliz. Vamos nessa e vamos se preparar ao máximo para chegar e atingir, né, o nosso melhor nessas provas, né? As questões de poema do Enem são cabulosas também, bem pensado, Mark, né? Aqui a gente está trabalhando interpretação de poemas para o UFPR, mas muito do que a gente vai falar aqui você aplica para outras provas que você vai fazer, inclusive para o tinhoso, que é o Enem, né? Muito bem. As questões de poema do Enem, cabulosas. Bom, já tinha lido aqui o comentário do Mark. Então, bora lá, as obras, tá? Você sabe que a gente tem aqui 8 obras. Essas aqui são as obras mais, vamos dizer assim, são as obras veteranas, tá? A gente até poderia chamar de calouras, né? Essas 3 aqui, só que elas já também já estão no programa desde o ano passado. Então, todas as obras já foram aplicadas aqui no nosso vestibular, só que essas 3 aqui são mais recentes. Conclusão que essas 3 aqui dificilmente ficarão de fora, não é? Se a gente tem 8 obras e 6 questões, 2 obras podem ficar de fora, né? Ou, de repente, uma delas fica de fora e a outra aparece em diálogo com outro livro. A gente poderia ter uma questão, por exemplo, O Sol na Cabeça e Corte e Despejo, certo? E aí, um livro ficaria de fora apenas, tá bem? Que, na minha opinião, poderia muito bem ser o Livro das Semelhanças, que já está demasiadas vezes, né, repetido aqui, tá bem? Mas, enfim, nós temos, então, essas obras, essas 4 com, né, maior probabilidade de uma delas ficar de fora, essas 3 aqui provavelmente estejam as 3 ali no teu vestibular, tá? De poesia aqui, Poema Sujo, o livro, na minha percepção, mais complexo do nosso programa, Poema Sujo, tá? Bom, e aqui de poesia nós temos o Livro das Semelhanças e, é claro, o famigerado Marília de Dirceu. Tá bom? Então, olha só, sinto muita dificuldade de entender o drible, diz a Ana Júlia. De fato, é um livro que tem uma estrutura narrativa mais complexa, né? A linguagem em si,
ela é acessível. Mas a maneira como a gente tem alternância de narradores e de tempos narrativos diferentes faz com que o livro fique um pouco mais difícil. Nada como a gente estruturar isso e usar ferramentas que ajudem a gente a colocar tudo, por exemplo, numa linha cronológica, como, por exemplo, uma boa tabela inteligente. Tá? A gente tem as tabelas inteligentes de todos os livros aqui, elas vão te ajudar bastante nesse sentido, tá bom? Mas vamos nessa. Turma, como gabaritar as questões de poesia? Vamos para o método Decifra, então, né? Um método que eu criei para te ajudar nesse aspecto aí da leitura, da compreensão da obra poética e da aplicação disso na prova da UFPR, da UFPR, tá? Sou inimiga de O Drible e de Marília de Dirceu, diz a Yasmin. Então aí essas obras elas vão conquistando muitas inimizades ao longo do caminho. Eu quero que vocês saiam depois dessa prova com a sensação de que essas obras foram tuas grandes aliadas aí para conquistar a tua aprovação. Mesmo que elas tragam alguma dificuldade ao longo da caminhada, depois você vai dar um sorriso maroto que nem o da esfinge aí e vai dizer, tá dominado. Bora lá. Então, olha lá. A gente tem aqui o método Decifra, tá? Fiz esse acrósticozinho só para a gente ter uma sequência de elementos importantes, fáceis de lembrar e de como a gente vai acabar colocando isso como algo metódico. Né? A gente vai aplicar isso aqui. Então, isso é muito legal. Eu profetizo. Isso aí, Yasmin. Então, olha só. Desconstruir o título, estruturar o texto, vai trabalhar com os elementos estruturais dele, tá? Contextualizar. Você vai entender direitinho o que eu quero dizer com cada um desses itens, tá? Porque a gente vai passar por cada um deles de maneira bem detalhada, tá? Imaginar. E ó, isso aqui, quando eu falo imaginar, não é você entrar numa vibe lá dos menor, do sol na cabeça, ligar um incenso ali e começar a viajar. Não, não é não. Esse imaginar aqui, ele é mais técnico do que você imagina, tá? Dá um tempo que você vai entender bem onde eu quero chegar com o imaginar, tá? Fixar, evidentemente. Não adianta a gente ter o entendimento, chegar lá na hora da prova e não ter uma fixação legal do conteúdo, né? Então a gente tem que ter recursos para isso também. Relacionar é um negócio que eu sempre trabalho, cara, que eu sempre falo. A gente fez a intro da aula aqui e eu já falei, ó, a temática do periférico aqui e ali. Sabe o que isso acaba fazendo quando a gente relaciona? Bom, eu vou te explicar quando a gente chegar ali na letra R do método Decifra, tá? E o antecipar, né? Isso também é muito importante, que a gente possa já imaginar quais são as situações que podem aparecer em relação a cada obra na prova, de acordo com a abordagem que a banca costuma fazer, tá bom? A gente vai entender bem isso agora na sequência e fica comigo até o final da aula, não só para pegar a oferta do intensivo, porque, né, evidentemente, tem muita gente que está aqui só esperando para receber a oferta do intensivo e aproveitar, né, para ter esse curso, que é hoje praticamente sinônimo de aprovação em cursos concorridos. Né? No último vestibular, a gente fez 27 aprovados em medicina em primeira chamada. Então, é um negócio absurdo. Então, a gente muitas vezes pensa assim, nossa, né, mas será? E, cara, o que é caro é a gente ter que fazer cursinho de novo, né? A gente tem que ir certeiro na estratégia, né? O que é realmente a habilidade que vai ser o diferencial? E a gente vai construir isso juntos aqui. Mas, enfim, fica comigo até o fim para pegar os slides, tá? Eu vou te passar os slides e aí você vai ter todas as orientações e também o material para você guardar aí e empregar ao longo do seu estudo. Bora, então, para o primeiro item, né? Se a gente está falando de um método que é decifra, letra D, desconstruir o título. Ah? Sei que o tio Edir está na frente aqui do texto, deixa eu um pouquinho mais para cima aqui, beleza? Não sei se muda alguma coisa para vocês aí. Para mim, eu tava com a minha telinha, tava a minha carinha em cima de uma parte do texto. Por isso que eu dei uma mexidinha aqui. Bom, desconstruir o título. O título é o primeiro enigma. Antes de ler o poema, você tem que questionar o título como se ele fosse uma pista mal disfarçada. Né? Então, isso no poema sujo é para o livro todo, né? No livro da semelhança, você pensa no título como título do livro e depois pensa também como título do poema. Né? Tem o título lá do poema chamado Primeiro Poema. Tem o título do poema chamado Tenho Quebrado Copos. E a gente tem que desconstruir o título de cada poema quando a gente vai fazer a interpretação. O título da obra e o título do poema em si. Tá bom? O título pode antecipar o tema, ironizá-lo ou contradizê-lo, dependendo do poema, né? Aqui, no programa que a gente está estudando, eu diria para vocês que o título mais que tem mais camadas secretas para a gente desconstruir e entender
é o título do poema sujo, tá? Já vamos conversar sobre isso. Então, o título não é uma coisa gratuita, não é uma coisa neutra, né? Não está ali só para enfeite. Ele é parte do texto. E, diga-se de passagem, ele é uma parte do texto que tem justamente essa função de ser uma espécie de síntese total do conteúdo. O bom título é aquele que faz uma perfeita síntese daquilo que nós vamos ler. Né? Não é à toa que ele está ali como um chamariz para o leitor, o título. Então, o título ele tem muito mais informação do que a gente pode supor. O Mark falou das questões do Enem. Cara, quanta questão do Enem eu já vi com poema, em que um título do poema bem lido e bem decifrado resolvia a questão. E a galera fica muito ligadinha ali, né, nas estrofes e não presta atenção no título e nos seus significados. Tá? Bom, pergunte-se, o título entrega ou disfarça o conteúdo? É literal, simbólico, ambíguo, provoca, ironiza, esconde? O que tem por trás desse título? Tá? Então, no livro das semelhanças, por exemplo, o título sugere algo sobre proximidade e repetição. É ou não é verdade? E a gente tem ali uma coisa muito interessante que já foi objeto de questão de prova. Livro das semelhanças. Aí você tem, o título do livro é O Livro das Semelhanças. Aí você tem 4 partes em que se divide o livro. Não é? Então a gente tem ali livro, cartografias, viagens ao lugar comum, que é a terceira parte, e a quarta parte do livro, que é o Livro das Semelhanças. E dentro dessa quarta parte do Livro das Semelhanças, que se chama O Livro das Semelhanças, tem um poema chamado O Livro das Semelhanças. Já parou para pensar nisso? É um jogo de espelhos, né? O livro se chama Livro das Semelhanças. Uma das 4 partes do livro se chama O Livro das Semelhanças. E dentro dessa quarta parte, chamada O Livro das Semelhanças, tem um poema chamado Livro das Semelhanças. O que estabelece justamente essa relação de proximidade e repetição. Tá? Só que semelhante não é idêntico. Né? E aí um dos grandes temas do livro ou o grande tema do livro, vamos ser bem, né, claro com isso, o grande tema do Livro das Semelhanças é a própria linguagem como representação. What? Porque tem gente que acha que o Livro da Semelhança é o livro de uma moça apaixonada que fica querendo chegar perto de alguém e nunca consegue. Essa é uma leitura ingênua. Ah, é tão bonito, ela queria tanto chegar pertinho do seu amor e não consegue. Isso é uma leitura ingênua. Esse você, a quem a Ana Martins Marques se refere no Livro das Semelhanças, tem muito poema que fala do você, né? Esse você pode ser interpretado como alguém amado, ok? E pode ser interpretado como o próprio leitor. Isso é uma chave de leitura muito poderosa para o Livro das Semelhanças. Mas aí você vai perceber que tem muito sobre a linguagem enquanto uma tentativa de representar a realidade, e como sendo uma representação da realidade, acaba não sendo igual à realidade. Como assim, professor? Pera, vem comigo aqui. Ó, tem gente que já se antecipou e foi lá comprar o curso. Pagamento concluído. Já deve ter pegado a oferta lá, já foi lá, já comprou para não perder. É porque os 10 primeiros vão ter um regalo, vão ter uma... Eu não posso dizer que são os cards de personagem, nem era para falar, depois eu falo. Bom, mas é só para os 10 primeiros. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Eu separei uns materiais aqui. Livro das Semelhanças. Tá? Tenho quebrado copos. Eu ia te falar da relação do que é semelhante, mas que não é igual. Tá? Na certa, você conhece aquela imagem do René Magritte, que tem um cachimbo, a imagem de um cachimbo diz isso não é um cachimbo. Como nosso objetivo aqui não é aula de arte, não é uma aula de semiótica, então eu não vou botar a imagem na tela, mas eu creio que vocês já conhecem essa referência. Tá? Quando o Magritte vai lá, coloca uma maçã, é um quadro com uma imagem de uma maçã, e embaixo tem uma legenda dizendo isso não é uma maçã, e você fica olhando para aquilo assim, mas para mim parece uma maçã. É exatamente isso. A pintura ali é uma representação de um objeto, e não o objeto em si. Então, isso não é uma maçã, isso não é um cachimbo. O que o artista quis dizer com essa legenda é, né, de uma série chamada A Traição das Imagens.
A linguagem é só uma tentativa de representar a realidade, não podendo ser confundida com a realidade em si. A linguagem é só uma tentativa de representar a realidade. Professor, isso está muito profundo e difícil para mim. Vamos lá. Primeiro poema. Quem estudou o livro das semelhanças um pouquinho, pode me ajudar com isso aqui. Eu vou perguntar. O primeiro poema, esse intitulado primeiro poema no livro, ele é na ordem sequencial o primeiro poema que aparece no livro, sim ou não? Sim ou não? Não, 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 não. O primeiro poema que aparece no livro é um poema chamado Ideias para um Poema, tá? Aí depois vai surgir uma parte do livro chamada livro, que simula as partes de um livro. Que aí vai ter o título, o nome do autor, a capa, tá bem? É isso. E aí, dali a pouco aparece primeiro poema. Se você for anotar e colocar na ponta do lápis, o primeiro poema é o sétimo poema do livro. E o que que isso quer dizer? Dentro do projeto literário da Ana Martins Marques. Isso quer dizer que a gente está tratando de linguagem. E nem tudo que as palavras dizem é uma verdade material, absoluta. Pelo contrário, as palavras são uma tentativa de representar o mundo, de representar a realidade. Então, tem um poema lá que ela fala sobre a palavra faca, né? Que tanto serve para apunhalar alguém quanto para cortar uma fruta. Como é que a gente pode usar a mesma palavra para designar algo que mata e algo que facilita a minha vida, tão trivial e tão cotidiano como uma faca que descasca um fruto e que permite que eu, né, saboreie a doçura de uma laranja. Né? Então, como chamar faca a mesma faca que apunhala, né, que perfura o peito, e a faca que descasca o fruto? Ela justamente discute o caráter arbitrário da linguagem como representação. Então, por que, que o primeiro poema não é o primeiro poema do livro? Justamente porque a seção do livro chamada livro, ela é uma tentativa de representar um livro. Ela é uma emulação. A linguagem emula a realidade, não podendo ser confundida com o próprio real. Então, a parte do livro chamada livro não é um livro, é como se fosse um livro. Tudo é uma grande metáfora. O primeiro poema é como se fosse, na verdade, ele é o sétimo poema. Primeiro poema. O primeiro verso é o mais difícil. O leitor está à porta. Olha como ela se refere direto ao leitor. Agora eu quero a tua ajuda. Quando o poema se refere ao poema, como é que é o nome disso? Tem um nome, começa com a letra M. O poema se refere ao poema, tem um nome. Como é que é o nome disso? A poesia falando da poesia. A linguagem falando da linguagem. Muito obrigado, Malu. Excelente, Felipe. O Felipe já até abreviou ali, é a meta, né? Metalinguagem. Justamente o radical meta, ele significa sobre, né? Então, quando a gente diz metalinguagem, é a linguagem sobre a linguagem, tá? A galera tá afiada aqui e alguns, inclusive, já até especificaram o conceito para o campo da poesia, porque metalinguagem é a linguagem sobre a linguagem, de maneira mais geral, e metapoesia é a poesia sobre a poesia. A linguagem poética, referindo-se a si mesma, seria ainda mais específico o conceito metapoesia, como a Letícia muito bem colocou ali, e como a Ana Alice também sinalizou, tá? Muito bom. Então, eu recebi uma mensagem aqui, gente, dizendo assim, e esses vão me ajudar agora, tá? Que diz assim, a aula vai ficar gravada e ser disponibilizada? Acabei de chegar em casa. O que eu faço, turma? Não, não vou deixar gravado, não. Eu vou mandar o link, se quiser entrar agora, entre. Entre agora. Não ficará gravada apenas na memória de quem assistiu ao vivo. Bora lá! Galera, então voltando aqui. Primeiro poema, o primeiro verso é o mais difícil. O leitor está à porta. Não sabe ainda se entra ou só espia. Se lança ao livro ou finalmente encara o dia. O dia. Contas a pagar, correspondência atrasada, congestionamento, xícaras sujas. Aqui, ao menos, não encontrarás, leitor, xícaras sujas. Tá? Esse é o primeiro poema. Tá? Que questão é essa? Isso aqui é uma questão spoiler, tá?
Isso aqui são as questões spoiler que a gente faz. A gente tem duas modalidades básicas de questão sobre um livro como o Livro das Semelhanças, né? Sobre qualquer livro de poemas. Ou você tem o poema como texto base, como aconteceu no vestibular 2023, que tinha o poema Tenho Quebrado Copos, né? Ah, o texto é longo, sim, mas bastava ler com atenção que você resolvia. Tá? Ou é aquela questão seca em que você tem 4 afirmativas num falso somatório sobre o livro sem nenhum trecho para te ajudar. E aí você tinha que lembrar. A seção intitulada Livro possui um aspecto meta-literário. Ó, a gente está falando de coisas aqui que caem direto na prova. Organizando-se conforme a estrutura de um livro de poemas. Tá? Aqui, ó. O livro está dividido em 4 partes: livro, cartografias, visitas ao lugar comum e livro da semelhança, sendo a última parte a mais longa delas, que eu tinha te falado anteriormente. Então tem esses dois tipos de questão. Ou tem o texto base, para você interpretar o texto, ou não tem texto e aí você tem que realmente dominar o conteúdo mesmo. E às vezes a questão com o texto ela acaba exigindo também o domínio do conteúdo, porque as alternativas A, B, C, D, E podem acabar versando sobre coisas que não estão propriamente, né, no trecho para serem interpretadas, mas dizem respeito ao todo da obra e à estrutura dela, a métrica que foi usada, a linguagem que foi empregada. Tá? Então, deixa eu voltar lá no nosso chat, que eu saí um pouquinho e voltei. Tá? Prof, se eles questionam nesse poema, esse poema apresenta metalinguagem, deve considerar como uma metapoesia, não marcar ou marca? Boa pergunta, Felipe. Como eu disse, metapoesia é um conceito mais específico e metalinguagem é um conceito mais amplo. Não está errado dizer que é metalinguagem. Né? Quer dizer, toda metapoesia é uma metalinguagem, mas nem toda metalinguagem é uma metapoesia. Você me entendeu? Contém, está contido. Quer dizer, metapoesia é um conceito bem mais específico. Tá bom? Então é isso. Seres vivos, seres humanos. Todo ser humano é um ser vivo, mas nem todo ser vivo é um ser humano. Tá? Então, o ser humano é um conceito mais específico. A gente pegou aqui, então, o conjunto de metalinguagem. Toda, né, a metapoesia está dentro desse conjunto da metalinguagem. Então tá certo, tá? Se os caras disserem metapoesia ou metalinguagem, tanto faz. Beleza? Aí se disser assim, é metanarrativa. Não, aí a narrativa sobre a narrativa, isso aqui não é um texto narrativo. Entendeu? Aí estaria errado. Metanarrativa estaria errado. Mas metapoesia ou metalinguagem são ambos conceitos aplicáveis, certo? Ainda que metapoesia seja o mais específico e o metalinguagem seja o mais amplo. Tá bom? Seguindo o fluxo, pessoal. Então, a gente tem aqui, né, esses dois tipos de questão. Eu fiz, então, uma questão que procura pegar o melhor dos dois mundos. Para mim, que estou elaborando, ou o pior dos dois mundos para quem está fazendo. Que é botar o texto para exigir a leitura e a interpretação dele, mas fazer o falso somatório exigindo conhecimentos também mais, né, específicos sobre outras coisas do livro que não estão no trecho. E aí você tem, né, essas possibilidades aqui. Tá? Mas vamos lá. Vamos interpretar o poema, já que o nosso exercício mais ansiado por vocês aqui é a interpretação dos poemas. Vamos lá. Primeiro poema. O primeiro verso é mais difícil. O leitor está à porta, não se sabe ainda se entra ou só espia. Não sabe ainda se entra ou só espia. Ó, isso aqui é uma metáfora, né, da relação entre quem está escrevendo e quem está lendo. Entre quem está lendo e a obra que será, né, visitada aqui. Será que esse leitor vai realmente se atrever a entrar porta adentro do livro, né? A penetrar o livro mesmo? Ou será que ele só vai ficar ali dando uma olhadinha e vai dar o vazare, vai embora? Hã? E agora? Então, o primeiro verso é o mais difícil. Isso que eu fiz agora é o imaginar, né? Quer dizer, eu tenho que pegar e entender a metáfora que está colocada aqui. Isso aqui está lá no método Decifra, isso é o imaginar. O primeiro verso é o mais difícil, o leitor está à porta. Que porta? Ora, isso aqui é uma metáfora para simbolizar a entrada nesse universo particular que é o livro. Né? O leitor está decidindo se entra no livro ou não. Tá? Se lança ao livro ou finalmente encara o dia. O dia. E aí, o que é o dia, gente? É a realidade lá fora. Tem uma dicotomia entre o mundo particular do livro, você pode entrar ali, ou o mundo real lá fora. Aí o mundo real lá fora é o dia. Percebe que a gente tem uma oposição aqui, né? Ou não sabe se entra,
significa entrar no mundinho particular do livro, ou só espia. Se lança o livro, mundinho particular do livro, ou lá fora, né? Finalmente encara o dia. Eu tenho uma dicotomia entre o mundo dentro do livro e o mundo lá fora. Como é que é o dia? O dia é o mundo lá fora. Contas a pagar, correspondência atrasada, congestionamentos, xícaras sujas, né? Exercícios da apostila 7, tá legal? Simulado do cursinho, a tia que fica falando do primo que já passou da primeira vez que fez vestibular, essas coisas todas que tem na vida chata aí fora, né? Agora, tem uma oposição, né, entre o livro e o mundo lá fora, tá bem? Isso aqui é o mundo lá fora. O que é o aqui? É o livro. Aqui, ao menos, não encontrarás, leitor, xícaras sujas. E aqui tem uma informação implícita. Qual é a informação implícita? Ao menos aqui tu não vai ter xícaras sujas. Mas então significa que vai ter o quê? Todo o resto. Né? Ele nos permite inferir que, se ao menos não vai ter xícaras sujas, pode ser que a gente encontre todo o restante. Contas a pagar, correspondência atrasada, congestionamentos e xícaras sujas. E exercícios da apostila 7. E piada repetida do professor de física. Tá? Então, quer dizer, as coisas que a gente sabe que vão estar lá no cotidiano vão estar dentro do livro também. Foi isso que ela quis dizer. Aqui no livro, as coisas do cotidiano estão aqui dentro do livro também. Tá? Só que você não tem o trabalho de lavar a louça. É isso. Eu acho que é bem vantajoso o mundinho do livro, né? Porque nos poupa de ter que lavar a louça, de botar a mão na massa, né? Embora a gente tenha que, né, deparar com coisas que também estão no cotidiano. Tá bom? Livro das Semelhanças reflete sobre a imperfeita correspondência entre a linguagem verbal e a realidade a que se refere. Né? É isso. A linguagem verbal se refere a um determinado mundo. Só que não reproduz exatamente esse mundo. É curioso, né? Porque o mundo dentro do livro é quase igual ao mundo lá fora, só não tem xícaras sujas. Então existe uma imperfeita correspondência entre a linguagem verbal e a realidade a que se refere. O que fica flagrante na discrepância entre o título do primeiro poema e a posição que o texto ocupa no livro. Isso aqui é só para quem sabe que o primeiro poema não é o primeiro poema do livro. Tá certo. Entendeu? É isso. A metalinguagem evidencia o estabelecimento da relação autor-leitor, característica que extrapola a primeira parte denominada livro, estendendo-se pelas 4 seções em que se divide a obra. Sim, em todas elas a gente tem, né, a presença da metalinguagem, da busca de uma reflexão sobre essa relação entre quem está escrevendo e quem está lendo. Isso aparece bastante no livro. 3, há uma dicotomia entre o mundo exterior do livro, como uma realidade alternativa, e o livro como uma realidade alternativa em que tudo é diverso, não havendo correspondência alguma entre os dois planos. O item 3 é verdadeiro ou falso? Só escreve para mim no chat para eu saber se você entendeu e a gente vai adiante. Lê com calma. Há uma dicotomia entre o mundo exterior e o livro como uma realidade alternativa em que tudo é diverso, não havendo correspondência alguma entre os dois planos. Falso, 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 F, 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 F. Muito bom, todo mundo entendeu. Que delícia. Como é bom falar para gente inteligente, tá? Não, porque, vamos lá, né? Se a pessoa é meio tosca, assim, meio limitada, ela não vai procurar, né, um curso como esse. Eu acredito muito nisso. Né, a gente se encontra com os nossos pares aqui. Né? Quem chega aqui não é por acaso, chegou aqui porque tem algo, né, em comum. E aí eu acho que o que a gente tem aqui é esse nosso desejo. Ninguém nasce sabendo nada, mas a gente tem potencial, capacidade e desejo de fazer uma leitura diferenciada das coisas. A gente tem capacidade de enxergar o que os outros não enxergam. É por isso que a gente está aqui. Né? Senão a gente estava lá martelando e estudando o que todo mundo estuda igualzinho, certo? Fazendo exatamente mais do mesmo e tendo também os resultados que são os da maioria. Porque você acha que a maioria passa? A maioria não passa. Né? Por quê? Porque estuda dentro de um padrãozinho repetido, né? Fazendo sempre as mesmas coisas. E muitas vezes isso não tem, né? Vamos dizer, não tem eficácia. Né? Então a gente tem que buscar diferenciais. 1 e 2, então, são as corretas, Mark. É isso. 1 e 2 são as corretas. A resposta aqui é a letra A de Argentina, tá bom?
seguindo o fluxo da nossa aula de hoje, slides, interpretação de poemas, a gente já desconstruiu o título, a gente já falou sobre o significado do título do livro das semelhanças, tá? Sem dúvida, Gé, alunos, como eu disse lá no início da aula, quem já faz parte do meu curso, ou no extensivo, ou quem adquiriu o intensivo, terá essa aula gravada depois, tá? Só caso não consiga assistir agora e você já esteja matriculada, tranquilo, tá? Fica sossegada que a aula fica disponível depois. Embora seja bacana a gente ter esse contato aqui, né? Essa interação, isso tudo, eu acho que torna, né, a nossa dinâmica mais viva e a gente guarda mais, né? Vamos lá. Então, galera, desconstruir o título, a gente já entendeu o título do livro das semelhanças, por exemplo. O título do poema sujo tem muitas razões de ser. Vamos pensar juntos aqui sobre o título do poema sujo? Escreve no chat aí para mim. Por que o poema sujo chama poema sujo? Como é que faz para se matricular no intensivo? Final da aula vai ter uma oferta especial para você. E se o desejo está muito forte, lá no site, a oferta no cartão ela já está disponível, tá? A oferta do Pix. Se você colocar para pesquisar os cursos lá e escrever a palavra Pix, vai aparecer ali, tá? E aí você pode pegar a oferta Pix que tem um desconto maior, beleza? Se tiver dúvidas, me espera. Os 10 primeiros vão ter um bônus especial que eu não posso falar o que é, que são os cards de... Não vou falar. Vamos voltar. Então, turma, desconstruir o título. Aí eu falei, poema sujo. Por que poema sujo? O Felipe lembrou da ditadura. Eu quero isso mesmo. Que a gente faça um brainstorm aqui e a gente coloque o que a gente imagina, o que a gente acha. O Felipe deu uma dentro aqui. Ele falou uma coisa muito importante. Ele falou de ditadura. Ora, não é um tempo sujo esse, vivido pelo poeta? Quando eu digo um tempo sujo, eu estou metaforizando, né? Mas é isso. É um tempo de muita sujeira na história do Brasil, no sentido da repressão, da violência, dos crimes contra a humanidade. Né? Então, esse é um dos significados possíveis. Atribuir o poema sujo, né, a um tempo sujo, que se refere a uma realidade suja, que não é só a realidade política em sentido estrito, mas também a realidade social. Se você ler o poema com atenção, a desigualdade social ela vai ser abordada a partir de imagens da memória do poeta. Por exemplo, o bairro da Baixinha, que é mencionado ali. O cenário é São Luís do Maranhão. E você entende que tem determinados lugares da cidade que são os lugares sujos. Uma porque tem esgoto a céu aberto, e outra porque isso é uma realidade que não é aquela realidade bonita de ver, de respirar, de sentir. Até o odor, né, desse lugar, que é lama, que é cheiro de podre, porque ali o rio apodrece, isso tudo aparece para você. Então, por que o poema é um poema sujo? Tem muitos motivos. Porque ele aborda uma realidade política, econômica e social que pode ser considerada uma realidade suja. O João diz, não é pelo modo como ele escreve, pelo fato dele estar exilado. Então, vamos lá. Pelo modo como ele escreve. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Olha isso aqui. Vamos ver. Tá, aqui eu fiz um roteiro do poema sujo para as nossas aulas e tal, mas vamos lá. Aqui eu já sabia que ia aparecer na prova esse trecho, eu botei ele na nossa aula do ano passado, logo antes de começar a análise do poema. Aqui tá o trecho que a gente pode pensar que isso aqui é sujo na linguagem. Olha só. Turvo, turvo, a turva mão do sopro contra o muro, escuro, menos que escuro, menos que mole duro, menos que fosse muro, menos que furo, escuro, mais que escuro, claro, como água, como pluma, claro, mais que claro, coisa alguma, e tudo, ou quase, um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul teu cu, tá? Então, assim, ó, isso aqui é sujo, tá? Isso aqui é sujo. É sujo porque utiliza de uma linguagem que a convenção,
né, do belo, costuma dizer, isso não é poético. Então ele está sujando o poema com palavrões, por exemplo. Por que usar palavrões? Ora o contexto histórico que o cara está vivendo. O contexto em que tudo é proibido. Esse negócio do palavrão, muita gente questiona, né? Não, pra que isso, gente? Olha, usar o palavrão aqui é um gesto político. Porque você está dizendo o seguinte, você está afirmando a sua liberdade de expressão diante de um contexto em que muitas coisas não podem ser ditas. Tá entendendo? Você está afirmando, né, a liberdade de expressão num contexto em que muitas coisas não podem ser ditas. Ok? Bom, então o poema pode ser sujo pela linguagem que emprega. Sim, pela linguagem que ele utiliza. Bom, a repetição de palavras e a métrica foram mencionadas pela Giovanna Sayuri e pela Ana Júlia. E de fato, por exemplo, a estrutura do texto, quando ele não utiliza uma métrica regular, é uma espécie de imperfeição para quem está acostumado com a regularidade da poesia. A maneira como as palavras se deslocam na página parece também que há uma espécie de impureza. Ao invés do poema ter um padrãozinho, ele quebra padrões de expressão no vocabulário, com palavras como teu cu, né? Ou quebra padrões com a ausência de regularidades métricas, sujando aquilo que seria o padrão da linguagem poética convencional. Tá? E aqui tem um outro sentido que é interessante também da gente pensar, que é o seguinte: qual é o tema principal do poema sujo? Para quem deu uma olhada, estudou, eu sei que tem gente que já assistiu aula comigo aqui e sabe. Qual é o tema principal do poema sujo? Lembrando, já que a Laura perguntou, esse material dessa aula vai ser disponibilizado ao final da aula, tá? No final da aula a gente disponibiliza ele. E aí? Qual é o tema principal do poema sujo? Eu posso perguntar, é a ditadura? Não. Não é a ditadura. É a repressão? Não, não é a repressão. É a desigualdade social? Ela aparece, mas não é o tema principal. Esses temas são mencionados, mas não são o tema principal. O poema sujo é essencialmente um poema sobre memória. Tá? É essencialmente um poema sobre a memória. Isso é muito importante, isso caiu na prova. Isso caiu na prova. Tá? É um poema sobre memória. E o que é a memória de um homem que está no exílio? E isso tem a ver com a boa colocação que a Ellen fez aqui. A memória de um homem que está no exílio é alguém que tenta reviver tudo o que já passou e, ao mesmo tempo, né, ele está com aquelas sensações todas do passado, meio que manchadas pela visão de adulto, de homem desencantado, né, que vive com os olhos já embotados aqui da sujeira do seu tempo. Eu não olho mais para o mundo com o olhar de uma criança ingênua. Eu olho para o mundo como um adulto que já conhece toda a sujeira desse mundo. Então eu posso dizer que as lembranças que eu tenho da minha infância, elas acabam ficando sujas, né? Pelo meu olhar contaminado de adulto. Então é a lembrança, né, que acaba ficando suja pelo olhar do adulto. Tá? Isso também é uma possibilidade de entendimento mais sofisticada do título. Tá bem? Mas o grande tema do poema sujo é a memória. Tá? O Felipe já respondeu a pergunta sobre a gravação da aula. Tá? Então, a gravação, para quem é aluno do curso ou para quem assinar o intensivo, fica disponível. Tá? O deslocamento da forma do poema é influenciado pelo concretismo, como forma de ressignificá-lo e dar um sentido figurado ao todo, ou para incomodar o leitor e reiterar essa leitura incômoda e suja, pergunta Giacomi. Ambas as coisas, certo? Tanto é algo que vai gerar uma inquietação no leitor, propositalmente, quanto traz também essa influência concretista, né? Que traz o poema também como algo mais imagético, certo?
que vai além da pura e simples construção verbal e sonora da poesia tradicional, com esse elemento visual sendo também explorado. Tá bom? Turma, já falamos de algo que nos demandou muita atenção, não é? Que é o elemento D do nosso método, desconstruir o título. Os outros vão ser um pouco mais rápidos da gente falar. Estruturar o texto. Cara, você tem que pegar a estrutura do texto e trabalhar ela. Por exemplo, o livro tem divisão em partes ou seções temáticas? Eu já mostrei a questão do livro das semelhanças. Tem 4 partes, você tem que conhecer as 4 partes do livro, saber qual é o tema de cada uma delas. Isso é importante. Marília de Dirceu também tem partes. 3 partes. E é vital saber diferenciar principalmente a primeira e a segunda parte. O João lembrou de um livro que não é de poesias, mas é de narrativa, que também tem divisão, né, em uma estrutura de capítulos, não é? 7 capítulos com 5 narrativas no miolo. E a estrutura desse livro é muito importante para gabaritar também, tá? Ela vai aparecer Noite na Taverna, a estrutura, tá? Os 7 capítulos, a moldura narrativa com o narrador em terceira nos extremos, no primeiro e no último capítulo, e o narrador em primeiro nos capítulos, né, que aparecem no miolo da narrativa, tá? Então, Noite na Taverna também tem uma estrutura que tem que ser analisada. Então, a gente, quando lê um livro de poesia, a gente tem que pensar na estrutura da divisão em partes, na presença ou ausência de métrica e rima. O poema sujo, não se enganem, porque tem trechos do poema sujo que usam métrica e rima. Tem trechos do poema sujo que usam métrica e rima. Embora isso seja uma exceção, tem trechos que usam, e a UFR pode justamente pegar esses trechos para fazer uma questão mais hardcore. Tá? O Theo perguntou se pode cair o tamanho das partes, tipo em Marília de Dirceu. Se caiu no livro das semelhanças, pode cair em Marília de Dirceu. Qual é a maior parte de Marília de Dirceu? A segunda. A primeira tem 33 liras, a segunda tem 38 liras. E a terceira parte são só alguns textos extras, vamos dizer assim, tá? Então, o que realmente tem mais densidade ali seria a segunda parte com 38 liras, certo? Em Marília de Dirceu. Corte e despejo, dá para considerar em 2 partes, separados pelos anos que a Carolina não escreveu? Ah, essa não é uma divisão formal da obra, tá, João? Então, não dá para dizer que a gente tem uma estrutura em partes, né, formalmente colocada, tal. O livro progride sem sinalizar isso e não é algo que tenha uma importância do ponto de vista estrutural, tá? Embora, do ponto de vista do conteúdo, seja interessante essa percepção que você teve aqui e mostra que você tem bom conhecimento sobre a obra, né? A gente tem 2 anos ali que são um vácuo na obra, né? Bom, uso de repetições, paralelismos ou quebras, né? Então a gente viu ali no Poema Sujo como tem muito uso das repetições, né? Então isso acontece. O livro das semelhanças usa muito isso também. O próprio Marília de Dirceu também vai ter a presença do refrão, né? Ou estribilho, né? Que já foi referido na questão do ano retrasado. O refrão ou estribilho do Marília de Dirceu. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Na UFPR, isso importa e muito a questão da estrutura, tá? Então tem que ficar atento para isso. Pergunte-se se há padrão métrico, se há rimas, se há rupturas. Ali, né, a ruptura em quarto de despejo foi observada pelo João, por exemplo. É interessante, isso é um estudo bem inteligente. O poema se organiza em estrofes, blocos ou fluxo contínuo? O poema sujo ele não tem uma divisão formal, mas dá para perceber que existe uma espécie de espaço em branco que separa, né, 9 blocos do texto. Tá? Então isso é interessante de perceber, embora não seja uma estrutura formal, tem um espacinho em branco ali que tem uma razão de ser, que é uma passagem de um enfoque para outro. Tá? Bom, como é que essa questão estrutural influencia o efeito de sentido? A gente fez muito essa reflexão aqui sobre o poema sujo. Né? Como é que a questão da estrutura influencia o sentido, por exemplo? Tá? Então, sim, a gente pode perceber que o uso de um determinado tipo de linguagem, o uso de uma determinada estrutura textual pode mudar o modo como a gente percebe o texto, como ele significa algo. Tá? É isso. Letra C. Contextualize. Nem poema nasce no vácuo, né? Então, a gente tem as marcas do tempo em que foi escrito e do autor que o escreveu, tá? Procure se questionar. O poema sujo, evidentemente, carrega a experiência do poeta exilado, como vocês muitas vezes citaram aqui na aula. Isso é muito importante. A experiência do exílio,
a experiência da repressão política, o medo da morte e as recordações da cidade natal atravessam o poema sujo. Experiências autobiográficas e o contexto histórico do século XVIII moldam o tom e a linguagem de Marília de Dirceu. Só que a gente também tem que ter uma noção do quanto o contexto ele é importante e define, e até que ponto ele se manifesta na obra, para a gente não viajar. Né? Porque, por exemplo, Marília de Dirceu é sobre Inconfidência Mineira? Sim ou não? Escreve aí. Marília de Dirceu não é sobre Inconfidência Mineira. Ah, mas ele fala bastante da Inconfidência Mineira em Marília de Dirceu. Sim ou não? Escreve aí para mim. Ele fala bastante da Ele fala da Inconfidência Mineira. Ele fala da Inconfidência Mineira. Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele não fala da Inconfidência Mineira. Não é um poema sobre Inconfidência Mineira. Ele não fala da Inconfidência Mineira. É diferente do poema sujo. Porque o poema sujo menciona a questão política brasileira, menciona a ditadura, né? Menciona a desigualdade social, embora esses não sejam os temas centrais do poema. O tema central do poema sujo é a relação do homem com o tempo e com a memória. Mas no Marília de Dirceu, como o próprio título sugere, lembra que eu te falei de título? É a relação entre o eu lírico e a sua amada. Marília e Dirceu, Dirceu e Marília. Certo? Só que a Inconfidência Mineira não aparece. Aí, tipo, a natureza que aparece é uma referência à natureza do Brasil colônia. Cara, tem um monte de pegadinha de prova sobre isso. Presta atenção. Né? Ele diz que vai enfeitar os cabelos dela com boninas. Né? Que ele vai escrever o nome dela nos olmeiros, nos troncos dos olmeiros. Né? Que vai passear com ela por entre as papoulas. Eu não estou enxergando uma paisagem brasileira aqui, papoulas, olmeiros. Essa vegetação que é referida ali não tem nada a ver com Brasil Colônia, com Vila Rica, Minas Gerais. Então fica ligado, porque o arcadismo ele tem essa característica de construir uma espécie de background padrão. A natureza é um cenário padronizado. Não tem nada a ver com Brasil Colônia. Tem um monte de pegadinha sobre isso. Então você tem que pensar, será que esse contexto ele tem uma interferência tão grande assim quanto você imagina? Tem gente que lê e ouve Chico Buarque e acha que tudo no Chico Buarque é sobre ditadura. Nem sempre. A gente às vezes está com um olhar muito contaminado, entendeu? Acha que tudo é sobre o contexto histórico. Também não é para tanto. Em Marília de Dirceu, não há referências à Inconfidência Mineira, embora a obra tenha sido produzida durante esse contexto histórico. Tá? Então, pergunte-se qual é o tempo da obra, que eventos ou condições atravessam o autor, a linguagem reflete algum tipo de posicionamento político, afetivo, estético? Tá? Isso é importante. Manuela, em Marília é possível de cair esse ano a abordagem sobre a parte 3, pois nunca caiu antes. Verdade, não caiu antes. E a parte 3, ela é mais nebulosa e desconhecida. Pode acabar aparecendo. Tá? No nosso curso a gente fala sobre isso, e inclusive mostra quais são as liras que têm mais potencial para cair. Normalmente eu não me engano, tá? No Memorex das obras, né, na nossa tabela inteligente, para a primeira prova eu disse, cara, quais liras? Aí eu botei, a primeira que eu botei, lira 14 da parte 1. Aí você abre a prova, tá lá, a lira 14 da parte 1, tá? Que fala sobre o tema do Carpe Diem, certo? Que vai dizer, minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos prazeres a desgraça, vem depois dos males a aventura. Ornemos nossas testas com as flores, façamos de feno um brando leito, prendamos-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores. Tá? Eu sabia que ia cair aquilo ali. Essas coisas estão aqui, ó. Tá? Então, eu vou te dizer que eu aposto para esse vestibular na lira 15 da parte 2. Mas tem outras liras que eu também vou colocar como apostas aqui, tá? Se tivesse uma bet do vestibular, né, e eu fosse um viciado em bets, eu já estava jogando adoidado, tá? Mas enfim, cara, sabe que eu nunca apostei em bets, eu acho isso uma coisa horrorosa, nunca apostei em nada. Mas enfim, aposto só nas questões de vestibular, acerto e não, né? Vamos dizer que não tem um proveito direto disso, mas eu ganho muito com isso quando eu vejo o nome de vocês na lista dos aprovados, certo?
Olha só, Letícia, depois da previsão da UEM, nunca duvido das suas previsões, verdade. Caramba, a gente acertou em cheio os textos, e olha que a UEM tem 101 textos, né? Para colocar em 3 questões, e a gente acertou direto, foi muito legal. Obrigado. Verdade, né, Ana Júlia? Alguém deixou um coraçãozinho ali também. Eu também deixei, né? Obrigado, gente. Valeu. Ó, a Ellen concordou também. Realmente, foi mais uma prova em que a gente fez o scanner da prova antes da prova acontecer. Bora lá fazer isso de novo. E imaginar. Eu tinha dito que isso aqui pode ser uma coisa meio intrigante, mas eu já expliquei para você o que eu quero dizer com isso. Não é para ficar viajando lá, não. Todo poema tem uma imagem central e ela nem sempre está explícita. Imaginar aqui significa ir além das palavras na leitura, tá? Que é enxergar a metáfora por trás do enunciado. O que significa semelhança em Livro das Semelhanças? Essa é a grande imagem do livro. O que significa o sujo no poema sujo? Isso é uma grande imagem do livro, que tem a ver com, né, as impressões subjetivas, um jeito único do poeta de perceber o mundo e de colocar coisas ali que normalmente não se coloca na poesia, certo? Então, que são as impressões do poeta sobre o seu país, sobre o seu tempo, sobre as suas memórias de infância, sobre a sua cidade natal, certo? Sem a preocupação de ser bonito, politicamente correto, de parecer belo, né? Ou de dizer o que os outros querem, de usar né, belas palavras. Mas, enfim, sempre a gente tem algumas imagens. As imagens são as metáforas que os textos utilizam, certo? E a gente tem muitas ao longo dos poemas, e a gente tem que fazer um exercício de ir decodificando e enxergando as metáforas, certo? A UFPR adora explorar isso. Tenho quebrado copos, questão da Ana Martins Marques lá, que foi a primeira questão, vestibular 2023, primeiro vestibular que abordou ali, feito no final do ano de 2022, né? Tenho quebrado copos. Não é sobre louça, né? É sobre desgaste emocional. Se você pegar o Tenho Quebrado Copos, e depois ela diz, no poema diz que embrulha com jornal, que a mãe ensinou a embrulhar com jornal. Será que é por acaso que os caquinhos do que está quebrado, eles são embrulhados com algo feito de palavras? Lembra que eu te falei que é um livro sobre linguagem? Você tá ali, ai, tenho quebrado o copo, você diz, ai, nossa amiga, eu também, como eu tô meio deprê e tal. Não é só sobre sentimentos, é também sobre sentimentos, só que mais do que sobre sentimentos, é sobre linguagem, é sobre palavra, pô. Quem enxerga isso? Quase ninguém. Só que quem enxerga, gabarita. Olha só, alugamos um triplex aí na cabeça dos leitores, né? Nossa, verdade, disse a Malu. Agora tudo faz mais sentido, diz a Manuela. É isso mesmo. Beleza? O método decifra, né? Chegamos na letra F de decifra. F é fixar. Entender é ótimo, mas lembrar na hora da prova é essencial, né, galera? Então a gente tem que ter estratégias para fixar, tá? Então aqui a gente tem um diferencial do nosso método, cada um de vocês pode desenvolver, né, recursos. Todo mundo tem recursos. Mas aqui a gente já tem alguns que são bem dirigidos e que economizam um tempo gigante de vocês. Tabelas inteligentes, tá? Elas não apenas organizam as informações, mas destacam o que a banca mais cobra de forma clara, sintética e hierarquizada. Então, na semana da prova não dá tempo de reler tudo. Então, a gente tem que ir direto ao ponto. Dá tempo de revisar tudo certo, se você tem o material certo, se usa as estratégias certas. Tá? Pergunte-se, quais temas mais cobrados? Que personagens concentram os conflitos lá nas narrativas, por exemplo? Já que a gente falou bastante de poesia, não custa a gente dizer que nas outras obras tem algumas coisas que a gente tem que observar também, né? Como resumir a estrutura e o estilo em 3 minutos? Tem como fazer isso? Se a gente tiver algo pronto já, ajuda bastante. Então aqui a gente tem as tabelas inteligentes. Os slides, né, que eles sistematizam informações, aqui a gente tem sobre Noite na Taverna um exemplo, né, que a gente faz aqui a moldura narrativa, tudo. E aqui a gente tem, ó, contos em destaque e tal. Cara, para o Sol na Cabeça, que é um livro de contos e muitos contos, é legal porque a gente usa palavras-chave. Cada conto tem suas palavras-chave. Você tem o tipo de narrador, a linguagem que foi usada no conto, os personagens, o conflito do conto e as palavras-chave dele. Cara, é bem fácil de revisar assim. Facilita muito. Quem aqui já usou? Tá acabando, tá? Estamos encerrando aqui em 3 minutos. Então, assim, quem é que já usou as tabelas inteligentes? Alguém?
Legal, Letícia já usou. Giovana Saíro também. E aí, ajuda ou não? Bastante gente conhece o material. Eu fiz uma apostilinha com elas, boa ideia. Viu algo sobre as aulas que a UFPR postou no Insta deles? Ah, eu vi uma ou outra. E é sempre bom, né? Sempre ajuda, é uma forma mais resumida de ver o livro e tal. Claro, não tem uma profundidade, assim, mas ajuda, é legal. Olha só, ajuda muito, ajuda demais, ajuda principalmente em revisões finais pré-prova. É isso aí, esse é o material para usar em revisões pré-prova. Tem um novo material que ele vai ser disponibilizado para o extensivo, que ele chama Cards de Personagens, tá? Ele vai ser disponibilizado em breve para o extensivo, que é o material de revisão final para o extensivo. Só que a galera que está aqui ao vivo e não se matriculou ainda, os 10 primeiros que se matricularem no intensivo vão ter acesso a esse material. Ele não vai ser comercializado, ninguém vai ter acesso a ele, só os alunos do extensivo e 10 primeiros matriculados aqui, ou quem já se matriculou. Né? Tem a galera que já se matriculou antes, vai ter acesso também. Depois não, tá bom? É um privilégio, são os cards de personagens. Bom, galera, e a gente vai fazer aqui, ó, decifrar. Letra R. Tem uma lupinha lá para procurar os produtos no site. Você pode escrever a palavra Pix na lupinha. Ele está escondido, tá? A oferta Pix está escondida porque é muito barato. É muito barato. Eu até estou arrependido, quero ver se eu termino essa aula, eu vou lá e tiro essa oferta de lá, porque é muito barato. Então, galera, o que é o R? Relacionar. Tá? Ler bem é saber fazer conexões. Eu tinha dito para vocês no início da aula, eu falo muito sobre relacionar conteúdos, por quê? Porque quando você estabelece uma relação entre um livro e outro, isso estabelece um caminho neural, vamos dizer assim. Essa trilha, ela fica solidificada ali. É muito mais fácil lembrar de informações que estão relacionadas entre si, do que pegar coisas soltas para decorar. Então, quando você estabelece uma relação do livro com outro livro que tem o mesmo tema, ajuda a gravar muito. Quando você relaciona o livro com o conteúdo que você está estudando em outra matéria, ajuda muito. Então, eu estou lá estudando, por exemplo, a falência, e eu percebo, pô, o livro se passa em 1891. 1891 fala lá de uma dinâmica, né, de especulação financeira. Aí eu posso me lembrar, por exemplo, da política do encilhamento de Rui Barbosa. Se bobear, se pá, ainda cai em história esse negócio. A gente pode ir estabelecendo relações. Tem outras que são mais fáceis de perceber. A ditadura militar lá, né, como contexto, né, o pano de fundo ali do poema sujo do Goulart. Beleza. Né? Mas a gente tem muitos aspectos interessantes que a gente pode estabelecer como links entre uma obra e outra. Ou entre uma obra e um conteúdo que você está estudando em, até, sei lá, em geografia, certo? Em história, em biologia, se pá, acontece. Isso ajuda você a ter uma relação mais significativa com o conteúdo. Isso é muito importante. Quando significa para você, você guarda. Se é só uma informação solta, se perde. Por isso que as aulas também fazem diferença. Assim, nosso Litflix aqui, ele acaba criando uma imagem dos personagens para você, dos acontecimentos, das narrativas e tal, e a gente não esquece mais. É por isso que a gente consegue gabaritar tanto e tanto. Beleza? Cara, a promoção de hoje é só até hoje. Tá? É até hoje é meia-noite. Depois a gente vai para o valor normal. Então tem gente, por exemplo, que vai pagar R$ 200 a mais se comprar amanhã. Se, por exemplo, eu ia fazer no Pix, dá R$ 200 de diferença, tá? É bem forte a diferença. Não, promoção também no cartão. No cartão tem R$ 100 de desconto e no Pix tem 200, tá? É isso. Bom, turma, então as relações dialoga com o quê, com quem, que temas aparecem em mais de uma obra, isso ajuda pra caramba, tá? E, finalmente, antecipar. A gente antecipa como? Aplicando o conhecimento. Não adianta entender tudo na aula e travar na hora da prova. Então, você tem que aplicar o conhecimento com questões, tá? É isso. Então, a gente também vai ter, para cada obra, vai ter uma lista com questões spoiler. É muito difícil achar questão sobre os livros da UFPR, porque você pega o drible, nunca caiu em vestibular nenhum, só caiu no ano passado na UFPR. Então, tem uma questão de vestibular sobre esse livro. Aí tem uma questão lá que, né, saiu no simulado do cursinho que é meio estranha. E tem uma questão lá que um maluco fez por inteligência artificial e que evidentemente é bizarra, tá? O que a gente precisa aqui são questões que simulem padrão da banca, como aquela que vocês viram no início da nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Turma, eu vou disponibilizar o material dessa aula, vou botar ali no grupo do Whats, tá? Eu boto rapidinho no grupo para vocês ali. Tá? Boto ali no grupo. Fechou?
Então, galera, assim, ó, as questões spoiler estão ali para vocês aplicarem o conteúdo, para a gente fazer o 6 em 6 acontecer. E aqui está todo o detalhamento da oferta que a gente tem ali, tá bom? Tudo que você precisa para gabaritar, análise completa das obras, o método de interpretação que simula a banca, questões spoiler com correção estratégica, tabelas inteligentes para fixar o essencial, e para os 10 primeiros vai ter o bônus secreto, que são os cards de personagens, tá? Eu acho que está chegando, tem gente se matriculando já e furando a fila, hein? Galera, tem gente furando a fila adoidado aqui, tá? Olha só, ó, alguém achou a oferta do Pix lá e já comprou. Meu Deus do céu, se eu fosse você, corria agora. Eu vou até parar de falar agora e vou lá, né, para colocar essa oferta no grupo para você não perder a oportunidade de ganhar os cards de personagens, tá bom? Turma, foi muito legal, tá? Obrigado pela participação de vocês. Beijo enorme e bora gabaritar literatura. Partiu! Tchau, galera! Valeu!